Fala, povo, tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias aqui mais uma vez no Barão Coworking, a casa do podcast, você na sua agenda. E aí, gente, depois de um mês trabalhando muito fortemente no lançamento do livro Mercado do Bem-Estar, Acolher, Orientar e Acompanhar, nós estamos de volta para o episódio de número 9 do nosso podcast. E hoje estamos atendendo a pedidos. Pedido da amiga Eise Areias, que lá no nosso Instagram me pediu assim, a gente colocou lá uma caixinha e pedimos a sugestão dos ouvintes. E ela falou assim, Ângelo, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre equilíbrio e resiliência. Aí a gente teve que convidar a melhor, aquela que mais entende disso aqui para nós, psicóloga Luciane Mina, minha amiga, graças a Deus, sorte a minha. Que bom. Lu, Oi, primeira Ângelo. pergunta é a seguinte: quem é a Luciane Mina? Bom, primeiro agradecer, né, o carinho da presença aqui. Eu estou em Campos já há 30 anos, né? E venho desenvolvendo atividades dentro do meio corporativo, porque eu vim para Campos porque eu passei num concurso, né, como servidor. E logo a seguir entrei no caminho de consultoria, então o convívio, né, com o líder, com equipe, com o meio corporativo e sigo numa área que eu gosto muito, que é o consultório, que é cuidar de caso a caso, né? Cada caso é um caso, então são muitos casos nesses anos todos onde as pessoas estão buscando o tão falado equilíbrio, né? Tem muitas versões, tem muitas facetas, mas no final o que a gente quer é ser feliz e eu levanto a bandeira do ser feliz. É ser feliz, verdade. Minha amiga, então, eu gosto muito de começar a nossa conversa definindo as palavras, né? Uhum. Sobre o que a gente vai conversar. Então, à luz da sua competência, dos seus estudos, o que é o que a gente pode chamar de equilíbrio? O equilíbrio é quando a gente consegue é, estar nas várias instâncias da nossa vida, seja emocional, seja profissional, familiar, afetiva, de uma maneira harmoniosa, sem que a gente tenha que pender para um dos lados, né? Então, eu só cuido da minha família, não, eu só cuido do meu corpo, eu só cuido do dinheiro, né? Eu só cuido do meu trabalho. Esse é um espaço que tem resultado na área do só, né? Mas aí ele gera um desequilíbrio porque ele deixou as outras áreas órfãos, né? E quando você prima pelo equilíbrio, você sabe que precisa, pode e merece estar bem nas variadas dimensões, né? Eu costumo dizer que quando você tem um pensamento e uma conduta próspera, você sabe que precisa cuidar da sua saúde e precisa cuidar da sua finança. Você precisa cuidar dos seus relacionamentos e da sua profissão, culminando com a sua espiritualidade. Então, eu desenho isso numa estrela de 5 pontas, né? Onde a gente, para vivenciar o equilíbrio, a gente precisa passear de uma forma harmoniosa nas 5 pontas, né? Não basta botar o joelho no chão e passar o tempo inteiro é, é, intercedendo pelo outro sem agir. Mas também fazer só sem saber para quê não adianta. Então é essa harmonia que a gente precisa ter para alcançar um verdadeiro resultado. Que resultado todo mundo tem, só que uns é muito ruim e outro é muito bom. Lu, mas olha só, em alguns momentos da vida, né, uma dessas, vou aproveitar a sua estrela, as 5 dimensões aí, uma dessas 5 dimensões acaba, não é comum que em alguns momentos da vida, uma dessas 5 dimensões acabe nos demandando mais dedicação, Sim, mais tempo? sim. Porém, ela pode causar, ela pode solicitar uma demanda, uma dedicação maior.
Porém, infelizmente, o que a gente percebe são executivos, vou dar um exemplo, né? Super bem-sucedidos, né? Ele chega na empresa dele, ele sabe o que fazer, por que fazer, como fazer, e chega em casa, os filhos não o conhecem, a esposa não tem dele a atenção, né? E hoje, infelizmente, o dele até ficou ruim, porque não é só dele, é dela também, quando ela ocupa esse mesmo espaço, entende? Então, aquela pessoa que mergulha na sua vida profissional e ela é efetivamente um sucesso, mas quando você vai conversar e identificar as outras pontas dessa estrela, você percebe que ela deixa a desejar. E por que é importante a gente ter cuidado com essas 5 pontas? Porque, em geral, infelizmente, no leito, né, lá final da história, não tem um que não diga assim, poxa, fui bom pra caramba e não sei o quê, mas não teve graça, sabe por quê? Porque eu esqueci das outras pontas, né? Então não tem ninguém que chegue lá com um corpo maravilhoso, saudável, não sei o quê, mas não foi amado, não foi bem sucedido financeiramente, então não adiantou nada. Entendeu? Não adianta aquela pessoa que, sabe, meio que fala com Deus todo dia, mas ele é um... Participação especial, gente. Houve uma participação especial aqui. Né? Então, quando aparecem esses fantasmas na vida da gente, né, tira a nossa atenção, tira o nosso ritmo, tira o nosso gingado, e aí a coisa perde a graça, né? Eu sempre, de uns anos para cá, eu me pergunto, tá bom, eu posso ter o Teatro Trianon cheio, todo mundo me aplaudindo, e eu não conheço as minhas filhas, eu não valorizo os meus netos, eu não curto as pessoas que são da minha família, não adiantou, né? O palco tá lá brilhando, mas sai do palco, não tem um puto no bolso. Não acontece nada. Não acontece nada, sabe? Chega no restaurante, fica catando pela faixa errada nos dedinhos, entendeu? Então, poxa, por quê, né? E a gente precisa se trabalhar para chegar ao final da nossa caminhada, né? Que não é uma caminhada de poucos anos, a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, a gente deu o nosso quinhão, deu a nossa contribuição. Meu Deus, por que agora não contribuir? Mas eu acho que mais do que contribuir, a gente pode usar essa caminhada para ser uma efetiva interferência na construção de caminhada dos mais jovens, para que quando ele chegue na nossa vez, ele possa aproveitar até mais. Entende? Então, eu acho que a gente conseguir entender que é necessário uma dedicação, sim. A gente precisa se dedicar a uma das pontas e em determinado momento da vida da gente, a gente vai ser solicitado. Contudo, ser solicitado não significa que ela é soberana. Entende? Então, eu agora vou investir nisso. Então, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu sempre disse para as minhas filhas, eu tenho um ano diferente. Eu trabalho de segunda a segunda. Agora não, porque eu já estou de idade. Mas antes eu trabalhava de segunda a segunda. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Porém, quando a gente saía de férias, era um tempo onde não precisava ficar passando o dedinho, né, para escolher o que vai comer. A gente tirava umas férias legais. Então, eu digo, olha, para ter umas férias significativas, a mãe vai ter que trabalhar diferente durante o ano. Entende? Entendi. Então, não quer dizer que eu não sabia por que ou para que eu estava fazendo aquilo durante o ano. Mas havia um momento de férias, de ir, eu sou de Santa Catarina, né? Então, ir ver os meus parentes, né? Curtir o meu povo e de uma forma agradável, né? De poder estar com as pessoas, de poder sem estar com aquela preocupação de, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Não, eu tô lá, eu tô no momento de férias? Oba, momentos de férias. Mas por quê? Porque eu, quando estava no trabalho, eu realmente estava no trabalho. Então, eu acho que é possível, né? Você tocou num ponto aí que é a presença, né? Estar por inteiro no trabalho e estar por inteiro com a sua família. Então, você está trocando, às vezes, você troca a quantidade do tempo
Uhum. pela qualidade desse tempo. Uhum. Em todos esses lugares, tanto Sim. no trabalho quanto quando você está com a sua filha, Sim, desliga o celular, não atende mais ninguém, agora eu sou a mãe. sim. Quando eu volto para lá, agora eu sou a psicóloga. Então, como é que a gente consegue navegar por essas 5 dimensões e manter esse equilíbrio? Pergunta de $1 milhão, mas vamos tentar. Eu Qual acho é a que sua orientação para a gente? um elemento que me ajuda muito, né, é ouvir. Então, há momentos em que ela diz assim, mãe, você não acha que você está trabalhando demais, não? Você não acha que você está olhando esse celular demais, não? Eu não preciso que repita isso 4 vezes. Né? Tem Uma é misericórdia. suficiente. Né? Repetiu algumas vezes, eu digo, opa, e aí eu vou lá e paro e digo, será que entendeu? Porque às vezes a gente recebe esse toque. Perfeito. Entende? Poxa, você não está em casa, você não almoça com as crianças, você não leva ninguém para a escola, você não sabe. E o outro fala, 1000 vezes. Então ele sai do equilíbrio. Entende? Se ele colocar o ouvidinho dele alerta, ele vai dizer: olha as crianças, olha as crianças, olha as crianças, gente. Quem pariu o Mateus que embale. Eu não posso, entendeu? Então, se eu optei em casar, ter filho, papapá, eu não posso ser, não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas você tem que trabalhar, mas você tem uma família para cuidar, né? Ah, não, porque eu sou na igreja e não posso deixar de ir. Não, mas tu não inventou de casar? Você não está trabalhando? Então você vai na igreja, vai fazer o que tem que fazer e você vai voltar e vai fazer o que tem que ser feito. Entende? Certo. Então, eu acho que passa pela seara da humildade. Porque não tem faça isso que você vai conseguir. Perfeito. Porque às vezes você está fazendo legal, perfeitinho no serviço e está deixando a desejar em casa. Seja humilde. Quando alguém começar a dizer assim, tá ruim, não tá legal, ouça. É verdade? O que eu posso fazer? Essa semana, eu tive a oportunidade de ver no Instagram uma postagem muito interessante, uma pesquisa, foi um evento social, não. Pesquisa social? Como é que chama? Acho que sim. E aí, é assim. As pessoas estão subindo pela escada rolante. Viu? Isso. Eu vi. A escada rolante. E a escada tá todo mundo lá largado, né? E aí eles pegaram, transformaram a escada. Então as pessoas, ao ouvir, elas faziam uma musiquinha gostosinha. Né? A subida sozinha, a subida acompanhada, a subida brincando, a subida pisando. Né? E aí, depois de um tempo, antes, 50 pessoas na escada rolante e 2 na escada. E depois de um tempo, 50 na escada e 2 na escada rolante. Por que essa passagem, para mim, psicólogo, e para nós que estamos falando de equilíbrio, é importante? Porque o ideal é subir pela escada, não é pela escada rolante. É subir pela escada, é um saco. Comer direitinho, é um saco. Ir para academia, é ruim pra caramba. Acordar cedo, é ruim. Agora, se você põe um brilho, entende? Se você coloca uma motivação, se você coloca uma brincadeira, se você bota um motivo, precisa o sujeito morrer, precisa o médico dizer não vai aguentar mais para tomar atitude, não, põe a diversão. Transforme a sua escada, seja ela qual for, num piano. Entende? Perfeito. Então, eu tenho que fazer isso, sabe? Então, poxa, eu estou trabalhando, a minha empresa me exige, mas eu tenho filho. Gente, mas eu não tenho saco nenhum para brincar com as crianças. Meu filho, mas o filho é seu, não é do vizinho ainda. Então, fica muito claro. Né? E aí, como que eu vou fazer para que esse encontro com as crianças seja divertido? Como que eu vou fazer para que aquela meia hora que eu vou chegar em casa seja divertida? Eu chego em casa mega cansado. Gente, não vai para casa não. Fica em casa meia hora. Casa não, fica na rua meia hora. Relaxa. Entrou em casa, sabe que tem que chegar para dar beijo, para abraçar, para ouvir, né? Houve um tempo na minha vida em que eu entrava dentro de casa depois de 7 da manhã
Atendendo 7, 8, 9, 10, direto. Quando eu botava o pé em casa 10h30 da noite, eu dizia assim, meu Deus, esses brinquedos jogados no chão. Olha só essa louça. Criança, vocês não arrumaram, não sei o quê. Aí um dia, uma soltou assim, ai, a gente estava em paz. Ela chegou. Foi assim. Aí eu, Falei, oi, peraí. Aí eu digo, peraí, eu estou trabalhando pelo bem-estar da minha casa. Mas o agente estressor da minha casa sou eu. Para. E aí eu comecei a rever. E o que eu tratei com elas de criança? Olha só, mãezinha. Houve muita coisa. Aí procurei contextualizar sem expor ninguém, mas para elas entenderem. A mãe escuta muita coisa, beleza? Beleza. Então a mãe chega no pique. Se a mãe chega quietinha, der só boa noite, deixa a mãe ir pro banheiro. Eu vou tomar banho, vou refrescar e eu volto. Aí a gente brinca. Ok? Ok. Tudo se transformou com essa atitude. Elas me compreendem e eu sei que eu preciso estar com elas, mas tem que estar para não estressar. Mas olha só, duas estratégias importantes demais para isso acontecer, né? Fundamentais. Primeiro foi a escuta ativa. Quando você ouviu a sua filha falando que você era o agente estressor. E segundo, ter a consciência de que você é o agente estressor. E aí o terceiro, o movimento de querer mudar. O que a gente percebe é que muita gente não chega nesse estado de consciência. Mesmo a família falando, alguém do trabalho avisando, falando, você está faltando, você não aparece mais em casa, ou você está sempre irritado, né? Você só perturba, só fica reclamando. Ó dia, ó azar, horror. Mesmo escutando tudo isso, a pessoa fica, tá, e não promove a mudança. Como é que chega nesse nível de consciência? Porque você é uma pessoa da área, você tem as ferramentas para tanto. E levei muito nas costas. Vamos combinar. Mas nós, pobres mortais, que não temos as ferramentas, hoje eu posso até falar que eu tenho algumas porque eu estou fazendo terapia há 5 anos. E hoje eu sei o valor do trabalho de vocês. E quando a gente... Agora, hoje, inclusive, gente, vai sair o Divertidamente 2. Sim, né? E o personagem principal é meu grande amigo atual, a ansiedade. E aí eu tô doido para ver esse desenho, que eu vi o primeiro, achei sensacional, e é uma aula de psicologia. E o que acontece? Como a gente faz para prestar atenção, gerar a consciência e promover a mudança? Primeira coisa é querer. Querer, entendeu? Eu posso levar o cavalo na beirada d'água. Obrigar a beber, não. Perfeito. Vamos fazer terapia, não quer mudar. Vamos fazer podcast, programas, curso, não quer usar a ponta do dedo para ir no celular. Entendeu? Então, ponto número 1, querer. A partir do momento que o indivíduo diz eu quero, né? Ele precisa entender que a gente tem um grande elefante para comer. Um grande. E não adianta, por maior que seja a nossa boca, a gente não vai conseguir comer o elefante inteiro. Mas, se a gente tiver o firme propósito de que esse elefante é meu, meu amigo, eu vou pegando pedacinho por pedacinho. E a hora que eu menos esperar, eu tô lá na tromba. Comi tudo. Então é ir. É querer e fazer. Fazer devagar, no seu tempo, né? De acordo com a sua disposição, e vai fazendo. Agora, o que eu percebo é que as pessoas, assim, primeiro, querem ir para Nova York e pagar para Nova Iguaçu, né? Para começar. Certo? Então, ele quer os melhores resultados, quer o melhor lugar, o melhor passeio, mas não quer se levantar do banco, não quer se olhar, não quer enfrentar limitação e não quer admitir que está ruim. Aí, meu amigo, não tem pode pirlim-pim-pim que vai ser feito. Perfeito. Entende? Então, se esse indivíduo não se mobiliza, entende? No meu entendimento, Ângelo,
Só o querer, ele é suficiente. Por quê? Porque eu começo, a gente chama, na minha formação, né? Você se coloca uptime, você se liga. Até no ônibus, tu tá sentado, fulano na conta, não sei o que, você diz, não me serve. Você passa na frente da televisão, você diz, oi. Entende? Então, quando você quer, tudo é insumo de transformação. Até um tropeção. É verdade, eu estou passando por isso. Adorei essa expressão. Eu vejo, às vezes eu estou vendo um podcast sobre negócios, mas ele fala um negócio lá que acende uma luzinha e fala, caramba, olha só, eu estava pecando nisso, no meu comportamento, papapá. E aí eu já escrevo para tentar mudar. Mas tem pessoas, e aí quando... Mas Você está falando do sujeito que está empacado, que está Isso. entulhado? Ai, meu amigo, desculpa, sabe o que vai acontecer? Vai vir uma mão fechada. Porque, olha só, uns aprendem ouvindo. Ali tem um buraco, fulano desvia. Certo? Outros, olha, tá vendo um buraco? Aí ele sai. Tem outros que vai cair no buraco. Agora, o triste é que depois que eu fiquei velha, eu entendi que tem gente que tem caído umas 4, 5 vezes no mesmo buraco. Entende? Então, e isso é um processo extremamente individual, extremamente pessoal, sabe? Muito, muito particular. Sabe aquela história de A, cada um no seu quadrado? Ele vai ter que enfrentar, né? Eu procuro, né? Sempre na conversa com as minhas filhas, eu digo, ó, gente, ó, a questão é essa. Ah, mãe, eu digo, amor, ouvir, ver e passar, tu escolhe aí. Entende? Então, eu vejo pela minha profissão, eu escuto a vida de todo mundo, né? E eu tenho uma grande... Olha como Deus foi misericordioso comigo. Ele me deu uma grande oportunidade de dizer, olha, vai dar ruim. Então, eu já consigo desviar, eu nem preciso passar naquela rua. A rua está em obra, gente. Eu vou botar o carro, embicar o carro, para ver que tem cone. Não precisa. Ah, ruim, então vamos passar pela outra. Então, assim, talvez a palavra seja humildade. A gente entender que nós estamos aqui para pura evolução. Estabelecer verdades, estabelecer normas, sabe? Então, tem que ser assim para ser aceito. Tem que fazer assim para poder ter um monte de curtida, né? Tem que ser assim para o negócio viralizar. Verdade. Entende? Então, eu acho que para que a gente alcance o nosso propósito de hoje, né? Equilíbrio, eu preciso ter humildade, né? Eu preciso reconhecer. Mas, Luciano, tem um cara que não reconheceu. Sabe o que você faz por ele? Reza. É o único jeito. É o único jeito, porque quanto mais você insiste, pô, pai, você é grosso. Pô, pai, você não dá atenção. E ele vai... Sabe o que você faz? Você diz, oi, pai, tudo bem? Olha pro outro lado, porque vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, pô, tava todo mundo rindo, brincando, não sei o que, eu cheguei em casa, um silêncio danado, a sala ficou vazia, ele vai botar a mão na cabeça, concorda comigo? Verdade. Pô, não tem um espalha-bolinho? Minha esposa fala isso, espalha-bolinho. Então chegou o fulano, espalhou bolinho, ele vai espalhar bolinho, 1, 2, 3, mas daqui a pouco ele vai dizer, por que tava ouvindo? Eu tava ouvindo as gargalhadas de longe. E agora todo mundo foi embora? Aí ele muda. Mas se a gente fica, você... Aquilo, ele se acostuma, entendeu? Eu já tive um casal que eu assisti, né? E que o marido falou, quando eu tô com muito sono, eu falo para ela, senta aqui e vem reclamar. E eu durmo. Nossa. Olha isso. Meu Deus, hein? Oh, que absurdo. Mas é o que ele falou. Ai, eu tô com muito sono, não consigo dormir. Oh, minha filha, senta aqui. Vem conversar. E aí eu durmo. Ou seja, ele me chamou para conversar. E outra, não tem nem noção do tamanho do desrespeito. Nossa, absurdo, né? Absurdo. Entendeu? Eu veio para bater palma, mas ele falou isso. Então, o quanto que as pessoas estão tão atropeladas, tão mutiladas, estão tão feridas, estão tão sozinhas, sabe? Com uns conceitos meio estranhos. Você olha assim, você diz, não é possível que fulano fez isso. Não é possível que fulano fez isso, falou isso. Concorda comigo? A gente escuta umas coisas que a gente
credo. Tá certo? Mas ele está tão contaminado, ele está tão entristecido, ele está tão adoecido, que ele não consegue. O espírito de escassez está muito espalhado, Ângelo. O estado de sofrimento é muito intenso. E as pessoas já se acostumaram. E isso faz parte. Para quem não quer se tocar, a gente continua rezando. Então, aproveita esse negócio de se acostumar com uma coisa ruim, né? Vou aproveitar aí, se acostumar. Qual a diferença de você se acostumar com aquela vida reclama aí para eu dormir e ser resiliente, né? Para a gente aproveitar e A consciência. fazer a conexão. A consciência. Quando você se acostuma, o seu corpo, o seu ouvido, o seu sistema se adapta ao agente estressor. Quando você é resiliente, você tem consciência dele e vai buscando sucessivos caminhos de transformar o acesso ao outro lado. Quando eu sou resiliente, né, eu sei que eu tenho uma esposa mega ultra blaster explosiva. Eu levo ela na minha casa, vai falar com os meus parentes e a bicha tem uma boca quente que ninguém quer ficar perto. Né? Não tem isso? Tem. Beleza. Se eu me acostumo, eu chego tarde e saio cedo para não passar vergonha com ela. Se eu sou resiliente, eu vou procurar meios de conversar com ela antes. No momento em que ela está no meio da festa e está se excedendo, eu chego perto e interfiro. Quando eu chego em casa e eu percebo que ela teve um comportamento legal, digo, olha só que bom, eu elogio e monitoro. Isso é ser resiliente, entendeu? Entendi. O negócio tá ruim, mas eu estou tratando. Entendi. Quando eu me acostumo, digo, opa, qual é o jeito? Então eu chego na festa tarde, que ninguém viu que ela chegou. Eu saio cedo, que também ninguém reparou a participação dela, levo ela para casa. Entendi. Entendeu? Assim a gente faz com o filho que a gente não quer que ninguém conviva, assim a gente faz. A gente simplesmente contorna. Quando a gente quer tratar, cuidar, a gente vai, né? Criando ferramentas, vai conversando, vamos para terapia. Mas isso dá um trabalho que muita gente não quer ter. Aí por isso, separação, divórcio. Sim. O que aconteceu na pandemia, né? Foi um escândalo. Isso. Foi um monte de gente que viveu a vida inteira sem se tratar, né? E que teve a vida simplesmente botou ele de frente com o que não estava bom. Então, porque na pandemia eu li como eu te falei, né? Eu consumi muito podcast durante a pandemia. E num desses podcasts eu escutei isso, né? As pessoas moravam juntos, mas não se conhecia. Isso, e de repente tiveram que conviver. Aí eu falei, meu Deus. Conhecer seu filho, saber que tem pai. Quantos que não sabiam que tinha pai e mãe? Olha que louco isso, né? Quantos não sabiam que a esposa tinha hábitos X, Y, Z? Quantos não sabiam lidar com seu filho dentro de casa? No início da pandemia era um tal da gente estar dando aula e alguém passar pelado atrás, né? Isso aí. Porque simplesmente, quer dizer, o meu ambiente de trabalho, fulano está simplesmente transitando, não está nem aí, entendeu? E aí as coisas, a gente percebe o desrespeito, né? Não intencional, mas Pô, eu tomei o meu trabalho, gente, como é que faz um negócio desse? Entendeu? É porque eu estou pensando em mim e o outro não. Né? Então, o que eu observo é que muitas vezes a gente tem uma falta de percepção do outro. Mas eu gosto muito de uma frase, Ângela, ninguém dá o que não tem. Eu não posso perceber o outro se eu não me percebo. Então, para construir uma vida de equilíbrio, de conquista, de sucesso, né? Chances do sucesso está aqui atrás de você. Né? Para que eu consiga construir esse sucesso, eu preciso estar disposta a pagar o preço. E a maioria das pessoas, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar com os meus jovens. Ou você paga o preço agora e desfruta para o resto da vida,
Ou você desfruta agora e vai pagar o preço no resto da vida. As duas coisas vão acontecer, a ordem você que decide. Vai estudar, vai deixar de sair final de semana e vai passar as férias, ou vai passar o ano todo com essa bagunça, vai passar a recuperação, vai ficar reprovado e vai fazer tudo de novo ano que vem. É simples assim. É simples assim. Não tem jantar de graça. Alguém está pagando. Entendeu? Então, se não tem, vamos pagar logo. Do que eu querer desfrutar e passar o resto da vida. Há muitos anos atrás, como eu disse para você, tudo para mim é insumo de crescimento. Né? Eu fui a um encontro religioso em Laje do Muriaé. E para que eu pudesse participar, as minhas filhas foram comigo. Então, eu conheci uma pousada. E lá eu conheci um senhor que trabalhava, que era quem cuidava do hotel, né? O hotel vazio. Né? Mas era uma pessoa assim, muito participativa, papapá. E aí, como eu fiquei lá 3, 4 dias, acabei criando amizade. E o senhor me contou que ele tinha uma família, todo mundo gostava dele, todo mundo tinha o maior respeito por ele. Mas ele chegava sexta à noite e voltava segunda de tarde, todos os dias. Todas as semanas. E agora ele mora sozinho naquele hotel, porque a família não quer ver ele nem pintado de ouro. Então ele desfrutou e paga pro resto da vida. Entendeu? É isso. Ele desfrutou, ele não abriu mão da vida dele de solteiro, com esposa, com filho, com rotina, com casa. Ele saía sexta e voltava segunda. Bonito pra caramba. Entendeu? Fulano casou, tirou a mulher da casa, né? Ou da rotina dela. Decidiu casar, mas não decidiu sair daquilo que ele tinha como uma rotina habitual. E aí chegou um momento que as crianças cresceram e disseram, pai, olha, valeu, muito obrigado, você não precisa voltar mais não. Arranja um lugar para o senhor. Aí o que ele achou? Um hotel. O canto do canto do canto. Um lugar vazio, sozinho, onde ele é responsável. Tá fazendo o quê? Pagando preço. Entende? E, Lu, como é que a gente desenvolve a resiliência? Como a gente desenvolve a resiliência? É fundamental, Ângelo, assim. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? Diz o nosso coelho palhaço. Mas o que é importante? Quando eu sei para quê, né? Para que eu estou chegando aqui? Eu consigo contornar as adversidades do caminho. Então, o que me faz ser mais ou menos resiliente? Eu sei para que eu estou atravessando isso aqui. Então, vou voltar àquela história, né? Eu trabalho de segunda a segunda, mas eu sei que eu tenho férias diferentes. Então, eu não reclamo, as meninas não reclamam, mas a gente nas férias, a gente tem umas férias super diferentes. Entendeu? Então, quando você sabe para quê, né? Não é por que não, é para quê. Para quê? Você cria ferramentas de transformar a sua escada num piano. Porque a grande magia da nossa existência é isso. Nem tudo é escada rolante. A grande maioria das coisas é escada e sem ter uma escadinha rolante do lado. Vai ter que subir na barra. Às vezes tem que até ter uma cordinha para puxar. Agora, se ela é um piano, você sabe cantando. Entende? Faça da sua vida uma escada com piano. Né? Eu tenho que fazer isso. Ok, como é que eu vou dar sabor para isso? Então, eu acredito que você se torna muito mais resiliente quando esse final é do seu conhecimento e valoroso. Tá? Porque às vezes a gente diz, eu vou para tal lugar, mas não é tão atrativo, não é tão bonito, não é tão elegante. Então, eu vou para aí sem tanta potência de impulso. E aí, nesse contexto, quando você fala de família, né, as suas filhas, existe também uma questão de negociação, né? Por exemplo, você tem o seu propósito, sabe onde você quer chegar. Mas já que você está vivendo no coletivo, é importante que isso seja compartilhado com quem está perto de você, né? Sim, conversado, Isso, né? isso. Então, olha, a mãe quer isso. Vamos lá? Me veio aqui, houve uma época que eu tinha um Ford Fiesta.
e o escapamento, é cano de escapamento? Cano de escapamento. Arrebentou. Eu não tinha dinheiro para consertar, né? E toda vez que eu ligava o carro aqui fazia eu dizia, criança, nós temos um carro de Fórmula 1. A festa era quando eu ligava aquele carro. Legal. Você transformou a escada no piano. Entendeu? A festa era quando a gente chegava no sinal e aquilo. E a gente ria. Entendeu? Então, quando a gente consegue envolver o outro no para que a gente está fazendo, entende? Então, assim, esse empresário que precisa trabalhar muito, né, ele precisa mostrar para a família o porquê. Houve uma vez, há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de ir num evento do Super Bom. E eu já não lembro mais de quem eram os filhos, mas as crianças relatavam assim, houve uma época que a gente tinha que dormir no chão. Meus pais têm hoje isso, mas só a gente sabe o que a gente teve que fazer quando a gente era novinho. Mas o meu pai conversava sobre o que a gente ia ter hoje. Olha que legal. Olha que legal. Entendeu? Então ele botou esse sonho, né? Eu não sei se foi o Juiz, se foi o Licínio, mas conhecendo os dois, eu acho que todos os dois tiveram esse movimento de acender uma chama, né, no coração dos filhos, para que aquilo que é duro seja enfrentado com elegância. Entende? Então, eu acredito que quando a gente faz isso dentro de casa, né? Isso aqui a gente não vai poder comprar, porque é diferente de, eu não posso, né? Existe também uma experiência eu não sei se Teresópolis e Petrópolis, que a pessoa fez uma festa linda para inaugurar a casa. Chamou todos os colegas do trabalho, não sei o quê, a festa foi maravilhosa. No final da festa, todo mundo foi embora. A esposa, os filhos passaram com a malinha. Ele disse assim, estão indo aonde? Ela disse, eu não queria a casa. Aí, pode ficar. Ficou ele, a casa, a mulher, os filhos, os amigos, foi tudo embora. Isso. Valeu a pena? Você entendeu? Então, tem gente que exagera. Não posso, porque tem coisa na casa, não posso, porque tem não sei o quê, não posso. Então fica aí, ó. E a gente vai embora. Entende? Então, esse desequilíbrio, entende? Não traz resiliência para ninguém e ninguém alcança um resultado satisfatório. Lu, peraí que a gente vai ter que dar uma trabalhada nisso aí pelo seguinte, não, porque você usou uma expressão que é muito comum, né? Eu antes de trabalhar em escola, eu trabalhei uma vida, 30 anos, com academia de ginástica. Em academia, você conhece muita gente diferente, né? De diferentes classes sociais, diferente tudo. É um ambiente diverso. Aliás, fantástico por causa disso. Essa diversidade é um excelente laboratório para você crescer como pessoa até. Mas essa expressão que você usou agora, eu escutei muito isso. Você usa até, você define como escassez, né? Eu não posso fazer isso, então... E esse não posso, ele acaba... A pessoa fica... se acostuma com aquilo. Se alimentando. Se alimentando com a escassez. Sim. E aí ela nunca pode. Parece que dizem que a palavra tem poder, né? Uhum. Assim como o menino lá, como os pais desse menino que você falou, projetavam um futuro promissor, próspero, e falavam assim, a gente está passando esse sufoco aqui agora, mas é para a gente lá na frente você ficar bem, você vai comer melhor, vai dormir melhor. Mas aguenta os pontos aí com o papai que a gente vai chegar junto lá. Isso. Mas que é totalmente diferente de falar assim, eu não posso. Eu percebi agora no seu olhar, na forma como você falou, a diferença disso e como isso impacta a percepção do outro sobre aquele momento que a gente está vivendo junto, né? Caramba, como é que a gente para de fazer isso? Como é que a gente para de falar que não posso e
E parar de ficar nutrindo a escassez, em vez da. E como é que a gente nutre a prosperidade? Isso dá um podcast. Então, vamos lá. Estamos Isso aqui para dá isso. um podcast, né? Longo de umas 5 horas. Eu adoro. Segura aí, gente, pega a pipoquinha, a cervejinha gelada e tal. O que acontece, assim, é uma coisa pouco falada, explorada, mas é muito real. A consciência de prosperidade e abundância e a consciência de escassez, tá? Quando eu venho de uma linhagem familiar de escassez, para entrar numa postura de prosperidade, eu preciso retreino, reprogramação, eu preciso trabalhar, eu preciso forjar essa nova conduta com muito mais esforço do que quem vem de uma linhagem próspera, abundante, tá certo? Sim. Então, quando esse indivíduo se vê nessa conduta e diz, opa, estou sendo escasso, né? Ele precisa avaliar, verdade, eu estou sendo escasso apenas e tão somente por minha causa, ou eu estou trazendo uma história, né? E aí, quem trabalha muito com constelação familiar, né? Quando feita com qualidade e responsabilidade, tem um impacto significativo. Então, a gente consegue rever conceitos. A gente consegue trabalhar o nosso padrão sistêmico e aí fica mais fácil de fazer isso sozinho, porque tratou, tá? É porque aquele papo que você escuta desde criança que dinheiro não traz felicidade, papapá. Sim. Aí, para que você mude alguma coisa ou alguém, precisa te auxiliar a monitorar para você usar diferente. Mas se você vem de uma família que tá difícil, mas nós vamos conseguir, agora, né? Eu não sei, não sabe, ninguém nasceu sabendo, vamos lá, você consegue aprender. Olha a diferença, entendeu? Então, se você vem de alguém que trabalha a sua força, quando você se vê diante de um desafio, você tem carcaça, você tem repertório. Se você não tem, você precisa aí fazer um bom autodiagnóstico, né? Eu tenho história para isso, vou seguir sozinho. Ou se eu vier com a ajuda de um, tá bom. Agora, se eu não tenho, a ajuda de um não é suficiente, né? Só fazer uma terapia, só fazer uma mesa radiônica, só fazer uma constelação familiar, não dá. Porque não é só o meu que eu estou trabalhando naquele momento, percebe? Percebo. E assim, mas eu nesse caramba, excelente. Isso aí realmente que você falou, dá um podcast gigante. Não, mas é porque isso pode ajudar muita gente aqui, essa nossa conversa. O que eu percebo? O primeiro obstáculo é essa consciência de que, caramba, eu tenho um pensamento de escassez. Porque é tão automático, como você falou, né? A pessoa cresceu naquilo. Não vem, às vezes não vem dele, mas ele cresceu naquele ambiente de escassez. Não posso comprar isso, não tenho dinheiro, mas não fica tranquilo, dinheiro não traz felicidade. O importante é que nossa família é só unida, feliz, mas papapá. Isso. Aí a pessoa acredita que isso é o normal, né? Então ela leva isso, quando ela constituir a família dela, né, casar, ter filhos, ela vai continuar perpetuando esse comportamento, vamos chamar assim. Caramba, e como é que você quebra esse ciclo? Eu penso como é que percebe? Eu acredito, sabe, assim, programas como o seu e outros nessa mesma linha são de alto impacto, porque ela coloca a primeira sementinha, né? Pode ser diferente, né? Então você que está ouvindo a gente aqui, pode ser diferente, sim. Né? A gente veio, eu gosto de dizer muito para os meus clientes o seguinte: eu não fui na porta dele bater, mas ele disse: vida em abundância. Então eu quero vida e vida em abundância. Foi promessa. Não quero. Igual criança pequena. Vou dar sorvete, tio, agora eu quero dar sorvete. Entendeu? Então, quando você passa, como hoje, nós temos uma quantidade, Ângelo,
violentíssima de informação. Há 40 anos atrás, nós dois não tínhamos o volume de informação, de acesso, de alternativa. E tudo a um clique, né? Tá na ponta sua do mão, dedo. né? Tá na sua mão, né? verdade. Então, hoje nós estamos numa geração onde tudo está disponível. Basta querer. Mas, Luciano, como é que ele vai querer? Quando ele se predispõe a ouvir, né, alguma coisa desse gênero. Aí é o que você pode me dizer assim: ah, Luciano, mas lá em casa tem um fulano que ele é tinhoso, não escuta nada. Faz assim, ó, bota o celular alto na cozinha, quando ele tiver... Claro, quando ele estiver fazendo um trabalho no banheiro da cozinha, não tem aquele banheiro da empregada, que ele tá lá trancado, não pode sair, você bota alto aquela palestra, papapá, que aquilo vai... Sabe? 1, 2, 3, 4. Também não creia que é uma vezinha só, não. 1, 2, 3, 4, que ele vai dizer assim, por que fulano ou fulana tá ficando bem e eu tô aqui para trás? No mínimo, porque talvez essas bobagens. Por quê? Tudo que dá certo, num primeiro instante, o povo fala assim, anda fazendo umas palhaçadas aí, tá com as ideias bobas. Aí o negócio segue. O comentário muda. Ah, tá fazendo umas doideiras aí, ele acha que vai dar certo. Depois de um tempo, a pessoa fala assim, como é que você faz esse estreco maluco? Não é assim? E depois ele diz, me ensina. Verdade. Correto? Você na sua agenda está na primeira fase. Ele está fazendo uns negócios malucos. Entendeu? Gastando dinheiro à toa. Palhaçada é essa? E se o indivíduo não tiver força para superar essa primeira fase, né? Porque é muito mais fácil dizer, realmente. E desiste. Mas entendeu? aí o que você começou, nossa conversa começou com isso, a ideia do propósito, né? Quando você sabe por que você está aqui. E para quê? Para quê? Muda Transforma. Você, entendeu? Você dá para passar por isso. Você cria, o fulano fala, olha, diga, é interessante do ponto de vista seu. Não é o meu, mas tudo bem. E aí eu respeito o clima do outro, eu respeito o que você chama de carcaça e repertório. Isso. Gostei desses nomes novos. Então, na medida que você vai superando essas etapas, né? Aí eu vou usar a sua frase, né? Para fazer parte do 1%, você tem que fazer o que 99% não faz, né? Então, de verdade, a maioria, quando alguém diz, ui, que palhaçada, né? A maioria, eu falo, vou parar, né? Então, eu tenho um canal do YouTube, né? E o povo fala assim, como é que você faz uns negócios assim, mal quadrado, som com moto, carro, não sei o quê, não tá legal, cabelo não tá direito, não, eu digo, Senhor, me capacita, porque com isso ou sem isso eu vou fazer. Claro. E aí lá vou eu. E aí escuta tem problema, vamos nós. Né? E aí, como que a gente consegue no vamos nós? Quando a gente consegue um parceiro, quando a gente conversa com um amigo, quando a gente convive, olha o cuidado que a gente tem que ter. Conviver com pessoas que superam suas etapas. Eu trabalho com quem não supera, mas eu convivo com quem supera. Olha a diferença. Entende? Então, esse indivíduo, ele vai ter muito mais força, né? Então, por exemplo, qual é o propósito do AA? É um escutar o vacilo do outro. Vai dizer, não preciso repetir. Se isso serve para eu não manter determinadas condutas, eu posso manter para outras condutas. Eu preciso escolher pessoas que me botam para cima, pessoas que se superam, pessoas que se desafiam, pessoas que pensam para cima. Por quê? Porque eu vou fazer nesse mesmo timing, entende? Então, eu tenho possibilidade de ser feliz, sim. Eu vou construir uma estrada de felicidade, sim. Modificador da minha realidade e do planeta, né?
para aqueles que já conseguiram sensibilizar para isso. Então, eu vou fazer sim. Aí chegar uma hora que isso aqui eu posso fazer melhor, vamos fazer. Mas enquanto não pode ser melhor, eu vou fazer. Só que para você fazer isso, você tem que estar com outras pessoas que usam o vou fazer. E não, eu não posso, eu não consigo. Tarará. Esses a gente trata e estende a mão. Os outros a gente convive e impulsiona. Mas não pode estar nem num lado, não pode deixar de estar nem de um lado nem do outro. Esse lado a gente precisa socorrer, transformar e amparar. E isso a gente precisa se alimentar para se impulsionar. Eita, nós! Caraca, essa dica de ouro. Eu já li que você é o resultado das 5 pessoas que você convive, né? Então, o que você está falando é que a gente tem que escolher bem essas 5 pessoas. Sim, perfeito. Entendi. E essas pessoas, eu digo para você, algumas vezes ela está no celular. Tá? Então, quem são as palestras que eu ouço mais vezes? Perfeito. Entendeu? Quem são os conceitos que eu repito, né, com mais frequência? Por quê? Eu não sei, mas na TV fechada existe uma série que se chama Doutor Milagre, mas ela é russa. Segundo as minhas filhas, tem uma americana, mas eu achei a russa. E aí tô eu lá, né? Não tem nada pra fazer, deixa eu assistir isso aqui. E é um médico que ele é autista, tá? São 2 temporadas, ele só se transforma em médico no capítulo 102 da 2ª temporada. Nossa. São 130 ou 140 cada temporada. Beleza. E aí, tô lá, né? Vou assistir. Tô assistindo. Assisti 1, 2, 3, 4, tan. Só que, como a gente só descobre depois que entra, né? Tem um negócio de maratonar. Isso. Teve umas 2 vezes só. Olha lá, hein? Cuidado. 2 vezes. Não, eu tomei atitudes radicais e eu vou relatar isso. A primeira, eu sentei às 3 da tarde e levantei às 4 da manhã. Jesus. Então assisti assim, né? Beleza. 2 vezes eu fiz isso. Aí, um determinado momento, eu estava sentada assistindo, falei, meu Deus, por que eu estou assistindo isso? Porque, vou te contar, hein? A realidade do autista é muito cruel. Muito, mas não é por causa dele, não. É por causa do entorno. Você acredita que eu reclamei no outro dia, eu não consegui mais acessar pelo mesmo canal a série? Ai, gente, eu fiquei num mau humor, numa irritação. Aí minha filha falou, mãe, eu vou procurar um outro caminho. Legal. Deixa eu abrir um parênteses. Eu trabalho em São João da Barra. Certo. Hoje nós estamos dentro de um espaço, né? Nós estamos em adaptação, o Centro de Prática Integrativa está num outro espaço. E eu tinha que passar num corredor apertado. Era cheio, não sei o que, papapá. Aí eu entrei, oi, bom dia. Quando eu entrei, uma dona me segurou aqui por trás, né? Luciane, que alegria. Quando ela botou a mão em mim, eu fiquei desconfortável. Quando a outra moça veio na minha direção, que ela foi botar a mão em mim, eu me senti, olha que sério, eu me senti o papel principal do filme. Eu fiz assim, ó. Eu falei, pai, cadê? Eu sou autista. Luciane, aí, mas isso eu já deveria ter assistido quase 120 capítulos. Incorporou. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí a minha filha, mãe, eu vou botar. Eu digo, não bota não. Esquece, eu não quero mais. Não quero. Por que eu vou assistir isso, gente? Não tá fazendo bem. Não tá me fazendo bem. Mas eu não tinha reparado. Entendeu? Lu, você sabe que papo bom dura pouco e a gente vai ter que fazer aqui mais uns 10 episódios com você sobre esse assunto aí especial. Não te falei? Escassez versus prosperidade. Isso aí é uma conversa boa. E fala para mim, amiga, para a gente fechar aqui, que orientação, eu não gosto de falar dica nem conselho, que parece um negócio
Receitinha. Receitinha. Vamos falar, eu estou falando com uma profissional da área, então, que orientação você pode deixar aqui, dentro de tudo que você já deixou de rico para a gente, sobre essa questão, né? Como é que você tem uma vida com mais equilíbrio e resiliência? Primeira coisa é acreditar que ela é possível, né? Eu tenho que ter certeza absoluta que eu vim para ter uma vida e em abundância. Primeira coisa. Segunda, estar disposta a pagar o preço para poder desfrutar e não querer desfrutar para pagar o preço. Me colocar presente, vigilante. O que eu quero, eu preciso o tempo inteiro. E aí tem uma pessoa que eu estudo que ela diz 24/7. Você tem que estar ligado 24/7. 24 horas por 7 dias, você tem que estar ligado. Ah, mas é ruim estar em estado de presença, é ruim me automonitorar. Então, minha amiga, aceita ter a vida de pi que você quer. Entendeu? Então, se você tem um estado de presença, você começa a identificar. Olha, eu tenho esse copo aqui. Não posso botar café quente demais aqui dentro que vai dar ruim. Ou o copo não aguenta ou eu não seguro o copo. Então, eu preciso ter claro o que eu estou fazendo. Para que eu estou fazendo? Aonde que eu quero chegar com isso? E identificar. Isso vai agregar? Fica. Não vai agregar? Entende? Essa pessoa veio para contribuir, para somar? Fica. Não veio, vira cliente. Entende? Vira um amigo de socorro. Mas não é ali que eu vou me alimentar. Né? Então, quando eu tenho esses cuidados, eu vou construindo a minha caminhada de forma equilibrada, né? Vou usando da resiliência, sim, para chegar onde eu preciso. E, principalmente, quando o indivíduo está vivendo na escassez, na pobreza, no não posso, ele arrasta um monte de gente com ele, porque ninguém chega, nunca vi ninguém tomar um porre sozinho, né? Ele diz assim, eu pago para todo mundo, porque ele quer. Ele não quer ir pro buraco sozinho, né? Ele quer para todo mundo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, entende? De perceber que nós vamos inspirar a sociedade, nossos filhos, nossos familiares, nosso ambiente de trabalho sendo feliz. Não é reclamando, não é destruindo, não é furando o olho do colega, não é criticando gratuitamente, porque você tem pessoas que elas dizem assim, você acredita no trabalho dela mesmo? Não te conhece, não sabe o que você faz, não sabe o tempo que você trabalhou, não sabe o tempo que você se dedicou, mas está com a língua desse tamanho, dando nas costas dos outros, que você nem conhece. Né? Então, se não pode dizer uma coisa boa, faz silêncio, pelo amor de Deus. Entendeu? Perfeito, então, perfeito. Eu acredito que a gente veio para ser feliz. Eu espero, sinceramente, que todo mundo que nos ouviu hoje, se tinha dúvida, tenha certeza absoluta. Né? Agora, não acredita que vai colher maçã plantando laranja. Não acredita que vai conseguir as coisas de graça. Não tem almoço de graça. Isso então, não tem mesmo. Trabalho, sucesso vem antes do trabalho. Só no dicionário, meu amigo. E por falar em trabalho, temos aqui o nosso momento jabá. Como é que as pessoas que estão nos escutando encontram a Luciane Mina profissionalmente? É só digitar Luciane Mina. E aí, porque eu mantive o meu nome, né? Tanto no Instagram, quanto no YouTube, no TikTok, que eu tô inventando as coisas lá, tô me divertindo. Lá o TikTok é meu canal de diversão, não é meu canal de profissão. Né? Lá eu boto as coisas para eu assistir, ver de novo, entendeu? Lá tem 500 pessoas, no outro tem 6 mil, 7 mil, mas naquele ali é para eu ver. E então essa é a forma, né? Eu acredito que a gente veio para primeiro fazer da nossa vida um lugar melhor, né? E a gente conseguir inspirar outras pessoas a também
ter essa colheita, né? Agradecer muito a oportunidade que você está me dando, acreditar no meu trabalho. Eu né? acredito demais. Eu tive a sorte Ai, de, querido. há 10 anos atrás, quando eu cheguei a Campos de Goytacazes, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, que o meu irmão me levou, porque na época eu já estudava sobre empreendedorismo. Aí ele falou assim, cara, eu vou te levar na referência de Campos. E aí você tinha o seu escritório cheio de livro da Quality Mark, se eu não me Quality engano. Market. Você sabe que eu ainda tenho contato com o diretor da Quality Market? Existe ainda? Nossa, os livros Ali eram Mohamed. excelentes, editora. Meu Deus. Muita coisa boa de empreendedorismo, marketing, eu li muita coisa deles. E aí, quando eu cheguei lá naquela biblioteca sua, eu me senti em casa. E aí, conversando, daí para frente, nossos caminhos foram se cruzando. Eu agradeço muito por isso. Obrigada. E eu sou muito fã da sua competência. E é um prazer. Eu queria muito ter você aqui já. A gente só estava tendo dificuldade das agendas, mas aí sempre tem um dia que o Papai do Céu ajuda a gente. Obrigado por tudo, tá? E parabéns por esse trabalho lindo que você faz. Obrigada. Meus amigos, até a próxima, até o nosso próximo episódio. E nós vamos aqui fechando